Vamos lá, queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos capacita a ir em nome de Jesus. Quando nós falamos de falar em nome de Jesus, talvez você ainda não pensou a grandiosidade que é em falar em nome de alguém. Inclusive quando esse alguém é o próprio Deus. Aí nós devemos pensar: quem é o homem para falar de um Deus tão grande? Quem é o homem para falar da grandeza de um Deus tão grande, tão excelso, tão Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono de todo o poder, dono de toda a ciência, toda a sabedoria está concentrado nele. E quando nós analisamos essa forma, a gente nota que o homem não é ninguém. O homem é tão pequenino. Mas quando cumpriu-se a promessa de descida do Espírito Santo, uma coisa interessante que Jesus falou, antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: filhinhos, eu não vos deixarei órfãos. Jesus nos faz uma promessa de estar conosco todos os dias. Se a gente pegar o livro de Mateus, os evangelhos ali, a gente vai ver Jesus dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Repare bem na palavra de Jesus. Ele diz: eis que estou. Ele não diz que estaria conosco. Ele diz: estou convosco. Isso significa que Ele é o Deus presente. Ele é o Emanuel, como diz as Escrituras. O seu nome lindo, maravilhoso, perfeito, Deus conosco, o Emanuel. E Ele não falha e não falharia. E havia uma promessa para se cumprir. E ela acaba de se cumprir no texto que a gente leu em Atos capítulo 1. No verso 8 ali, a gente vê que viria sobre nós o Espírito Santo. E a promessa ela se cumpre em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Quando todos aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas uma coisa importante a gente pensar: por que nós somos cheios do Espírito Santo? Ou por que nós precisamos do Espírito Santo? Algo fundamental para a gente pensar o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é uma invenção. Ele não é qualquer ser. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. À luz da Bíblia, a gente vê que ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa do Espírito Santo de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, nós passamos a receber e a crer nesse Deus Espírito Santo, que é o Deus conosco, o Deus com a gente, o Deus que trabalha com a gente todos os dias, o Deus que nos ensina. Por que Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos? Porque Ele enviaria o Espírito Santo por uma causa muito importante, para Ele nos ensinar todas as coisas, para Ele nos ensinar como nós deveríamos nos portar, como nós deveríamos falar, como que nós deveríamos ser. Então Ele nos faz uma promessa maravilhosa. Então em Atos 2 se cumpre essa promessa. Ele vem até nós, sabe? O poder de Deus é derramado sobre aqueles que estavam ali, juntos, sabe? Orando ao Senhor, esperando o dia do Senhor. E quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem a autoridade para falar de Deus.
o homem tem ou recebe o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para ir em nome de um Deus grande. O que nós poderíamos falar de Deus? Já parou para pensar? O que eu e você poderíamos falar de Deus? Como? Qual a autoridade, ou com qual autoridade que nós poderíamos falar de Deus por nós mesmos? Nenhuma. A Bíblia é bem clara, dizer que Deus não recebe, a adoração do homem. Até o jeito, ou a forma, ou querer adorar a Deus, vem do próprio Deus. É o Deus Espírito Santo que nos impulsiona a orar, a adorar. E quando a gente não sabe orar, a Bíblia nos garante que Ele leva a nossa oração a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele completa a nossa oração. Ele fala por nós. Ele ora por nós. O Espírito Santo, ele precisa ser o seu melhor amigo. O Espírito Santo precisa governar toda a sua vida, porque é Ele que sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. E ter o poder do Espírito Santo, muitas pessoas confundem o poder do Espírito Santo com o movimento. O poder do Espírito Santo não tem nada a ver com o movimento. O poder do Espírito Santo está na autoridade para falar em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo está na autoridade para curar em nome de Jesus, para libertar alguém em nome de Jesus. Essa é a finalidade do poder do Espírito Santo em nós. O homem por si só não tem o poder de auto se salvar. Então nós precisamos do Espírito Santo para que nos convença do pecado, do juízo, para que nos convença que nós somos pecadores, para que nos aponte Jesus, que é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade e de todo aquele que crer. E talvez você ainda não conhece esse poder do Espírito Santo. Às vezes nós falamos tanto do Espírito Santo, cantamos tanto sobre o Espírito Santo e conhecemos pouco do Espírito Santo. Jesus, ele diz que recebereis poder, do alto virá o poder, e você vai ser a minha testemunha. Ser testemunho de Cristo. O que é ser testemunho? Testemunho de Cristo é falar de alguém ou falar de algo. Então nós somos a testemunha viva. Nós temos a legalidade, a autoridade do céu para falar em nome de Jesus. Mas isso só é possível por causa do poder do Espírito Santo que está em nós. Então todas as vezes que nós nos depararmos em situações que a gente não sabe resolver, em momentos que a gente não sabe resolver o que fazer, nós precisamos buscar a vontade do Espírito Santo. Às vezes nós tomamos atitudes por nós mesmos e esquecemos que nós temos o Deus Espírito Santo que é presente. Ele está conosco todos os dias. Você já parou para analisar que o Espírito Santo, ele te vê todos os dias? Ele te olha todos os dias? Mesmo quando você está sozinho, no seu banheiro, na sua casa, no seu trabalho, o Espírito Santo não deixou de estar ali. O Espírito Santo continua presente. O Espírito Santo continua olhando para você, porque Ele é um Deus presente, sabe? E muitas vezes Ele coloca no seu coração, Ele diz no seu coração: não vai por aí, não faça isso, procura outro caminho. E nós muitas vezes, como homens pecadores, nos afundamos nos nossos próprios engolos. O Espírito Santo nos chama para um momento, sabe, de viver uma vida plena em Cristo, viver a vontade de Cristo, fazer a vontade de Cristo. Então o poder do Espírito Santo para ser testemunhas de Deus, sem Ele é impossível nós falarmos de Deus. É impossível. Nós precisamos ser uma geração que ama o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma geração que anuncia, sabe, Jesus pela autoridade do poder que nos foi outorgado, pela autoridade do poder que nos foi dado através de Deus.
pela compaixão de Deus, através do Espírito Santo, o Deus presente, o que nos consola e que nos prepara. O Espírito Santo é o nosso paracleto. Paracleto quer dizer ajudador. Aquele que nos ajuda, aquele que nos consola, aquele que nos convence. Esse é o Espírito Santo. Sabe, eu não sei como que você tem vivido, mas eu tenho certeza de uma coisa. O Espírito Santo, ele quer falar ao seu coração. O Espírito Santo, ele quer mudar o que precisa ser mudado aí. Só ele tem esse poder de convencimento. Só ele tem esse poder de transformação. Quando a gente abre o coração, quando a gente entende quem é Jesus, nós nos derramamos diante da glória do Senhor Jesus. E aí nós podemos sentir essa presença maravilhosa e somos convencidos. E somos, sabe, transformados pelo poder desse Espírito Santo maravilhoso. Ele é o Deus presente. Ele não vai nos deixar. Talvez você precise abrir o seu coração e conhecer esse poder mais de perto, sabe? Conhecer esse poder. Seja uma testemunha viva do Senhor na terra. Seja uma testemunha viva de Jesus na terra. Anuncia Ele no seu bairro, na sua escola, onde você estiver. Anuncia o poder do Espírito Santo. Anuncie para as pessoas. Você agora tem autoridade para dizer para as pessoas: ei, Jesus é o Salvador de toda a terra. Jesus pode mudar o quadro da sua história. Jesus pode curar você. Vá e diga em nome de Jesus. Sabe? Leve as pessoas a Cristo através do poder do Espírito Santo. Ore pelos enfermos e eles serão curados através do poder do Espírito Santo. Ore pelo endemoniado e ele vai ser liberto através do poder do Espírito Santo. Não desista da sua casa, dos seus, porque você tem o poder do Espírito Santo. Onde você chega, chega a testemunha viva. Você tem a autoridade dos céus para falar de Jesus. Ide por todo mundo, vai e prega. O que Jesus precisa é de uma pessoa disponível. Se você for o único da sua casa, se você for o único do seu trabalho, se você for o único da sua comunidade, Deus já tem o que Ele precisa. Ele tem você. Ele vai capacitar você. Seja testemunha viva do poder do Espírito Santo. Seja testemunha viva do poder da cruz de Cristo, que é capaz de livrar o homem do pecado e do inferno e dar para ele uma vida eterna. Seja essa testemunha viva. Receba esse poder do Espírito Santo na sua vida para dizer: Jesus Cristo é o único que pode salvar. Jesus Cristo é o único que pode te dar vida e vida em abundância. Onde você estiver, abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo fale a você. Talvez você está desanimado, afastado, se afastou da sua igreja, afastou do seu grupo de jovens, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo já está ministrando sobre você. Talvez esse é o poder, esse é o momento de você, sabe, lembrar: eu tenho o poder do Espírito Santo para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, sabe? Isso é um poder que foi deliberado a você. Todo aquele que crer. Talvez esse seja o momento. Dobre o seu joelho. Peça a Deus. Jejue. Ore ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, que eu possa usar esse poder de ser testemunha do Senhor. Que eu possa amar o meu irmão como o Senhor amou. Que eu possa falar, ter compaixão do outro como o Senhor teve. Nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para amar pessoas, independente dos seus pecados, porque somos todos pecadores, mas somos todos convencidos por esse Espírito Santo maravilhoso, por esse Espírito Santo que nos leva a ver a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nota isso, é um artigo definido. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez esse seja o seu momento
de recomeçar, o Espírito Santo te espera. Ele te chama e Ele te quer. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua causa. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus é por você. Feche os seus olhos onde você está. Sabe? Se ligue em Deus agora e peça a Ele: Senhor, o Senhor uma vez me chamou. O Senhor me capacitou. Então, faz de novo, Senhor. Faça queimar o fogo outra vez do Teu Espírito Santo. Faça queimar a chama outra vez. A chama, ela não pode apagar no altar. Ela não vai apagar em nome de Jesus. Ele escolheu você para esse tempo. Ele escolheu a sua geração. E talvez nós sejamos a última geração para entregar para essa nação, para entregar ao mundo que Jesus é o Senhor. E ainda há esperança. Ainda há esperança. Senhor, em nome de Jesus, toma cada pessoa que está assistindo. Eu não sei o que elas têm passado, quais são as dificuldades, mas eu sei que o Senhor as chamou, que o Senhor as escolheu para esse tempo, para essa geração. Escolheu a Deus para falar, para ser sua testemunha viva sobre a terra, com autoridade, dizer que Jesus é o Senhor. Limpa corações, purifica corações, restaura, Senhor, toda essa geração, restaura toda a juventude. Nos dê, Senhor, capacidade de, ó Deus, estar e de falar com autoridade, ó Deus, sobre o Senhor. Falar sobre o Teu amor. Talvez para outros jovens que ainda não experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Seja com cada um deles, Senhor. Dê força mesmo, Senhor. Assim nós oramos e cremos, Senhor, num avivamento sobre essa geração, sobre o poder do Espírito Santo, sobre cada uma delas. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Busque esse poder. Busque esse Espírito Santo maravilhoso. Quando eu digo busque o poder, eu estou dizendo busque o Deus, o Espírito Santo, e faça a vontade dele. Deus te abençoe.